Existe uma estrutura erguida no deserto nos arredores do Cairo, que, sob qualquer perspectiva honesta, não deveria existir. Não deveria existir como figura de linguagem, não deveria existir como problema de física de matemática do próprio tempo. 2,3 milhões de blocos de pedra cada um, pesando entre 2 e 15 toneladas, empilhados em uma montanha de 147 metros de altura e encaixados com tanta precisão que, em alguns pontos, não é possível deslizar uma folha de papel entre eles. Por quase 4.000 anos, foi a estrutura mais alta já construída pela mão humana. Nada na Terra se comparava. E quanto mais de perto se observa, mais difícil se torna explicar como ela existe. Em 2024, uma inteligência artificial foi questionada de forma simples. Quem construiu as pirâmides? Não é o Society? A resposta é educada. Não é a resposta padrão que todos já conhecem. O sistema recebeu algo que nenhum pesquisador humano jamais teve de fato. Todas as medições, todos os levantamentos, todas as análises geológicas, todos os alinhamentos astronômicos, todas as tolerâncias de engenharia já registradas sobre a Grande Pirâmide de Quéops. Tudo isso foi entregue a ele de uma só vez com uma única instrução: analisar isso sem se apegar a nenhuma teoria existente. Relate apenas o que os números realmente dizem. E a resposta que deu não era a que ninguém esperava. Não era um nome, não era uma data. Era algo mais estranho, mais silencioso e muito mais perturbador do que um nome jamais poderia ser. Porque o que a máquina fez camada por camada foi pegar a explicação que todos nós aprendemos desde a infância e lenta e metodicamente desmontá-la. Reflita sobre isso por um momento antes de prosseguirmos. Não estamos falando de um teórico marginal com um site. Estamos falando de um sistema sem carreira, a zelar, sem estabilidade a perder, sem reputação em jogo, sem nenhum professor que possa desaprovar a conclusão. Um sistema que não se importa se a resposta é confortável. E quando esse sistema analisou o monumento mais estudado da história da humanidade, não confirmou o que acreditamos. Encontrou algo que não conseguiu conciliar com o que nos foi dito. Para entender por que isso importa, primeiro, você precisa entender a história que todos aceitamos e precisa ouvi-la imparcialmente, porque a explicação oficial não é absurda. Não é um conto de fadas inventado por historiadores preguiçosos. Trata-se de um relato cuidadoso e baseado em evidências construído por pessoas sérias ao longo de mais de um século de trabalho e merece ser apresentado de forma clara antes que alguém o critique. O relato padrão é o seguinte: por volta de 2560 a.C., durante a quarta dinastia do Antigo Egito, o faraó Khufu ordenou a construção de um túmulo, ao longo de aproximadamente 20 anos. Dezenas de milhares de trabalhadores não escravos, como imaginam os filmes, mas equipes organizadas de operários qualificados extraíram calcário do próprio Planalto, transportaram pedras mais finas pelo Nilo, arrastaram os blocos em trenós de madeira sobre a areia molhada e os ergueram até o local usando rampas, alavancas, cordas e uma enorme e disciplinada força humana. Suas ferramentas eram cinzéis de cobre, martelos de pedra e malhos de madeira. Seus instrumentos de medição eram cordas com nósprumos, esquadros de madeira e trincheiras rasas, cheias de água para encontrar uma superfície nivelada. E as evidências disso são reais, não são imaginárias. Arqueólogos descobriram aldeias de trabalhadores no Planalto de Gizé, padarias, cervejarias, quartéis, ossos de gado. O atendimento médico dado a trabalhadores feridos, cujas fraturas cicatrizadas mostram que eram valorizados o suficiente para serem tratados. Há registros administrativos escritos a tinta em papiro, descrevendo a logística diária da movimentação de pedras. Há marcas de pedreira, marcas de ferramentas. Os nomes de equipes de trabalho pintados com ocre vermelho em blocos escondidos no interior da estrutura. Equipes que se autodenominavam coisas como os amigos de Quéops. Em resumo, há uma montanha de impressões digitais humanas por todo este monumento. As pessoas que o construíram tinham orgulho dele. Eles deixaram suas assinaturas.
Portanto, quando você ouvir a afirmação de que as pirâmides são misteriosas, entenda que a arqueologia convencional tem uma resposta séria e coerente apoiada por evidências físicas na areia. Essa resposta não é uma conspiração. É a melhor reconstrução que especialistas treinados conseguiram elaborar. E para a maior parte da pirâmide, para a questão mais ampla de quem organizou o trabalho e por que ela se sustenta de forma notável. Mas há um problema com essa explicação. E é um problema que não diminui quanto mais se examina. Pelo contrário, ele aumenta. Quanto mais perto se olha para a pedra, mais perturbador fica porque a história explica o trabalho. Explica uma organização, a comida, a força de trabalho, a motivação, os nomes pintados em vermelho. O que ela se esforça para explicar, o que sempre se esforçou para explicar, é a precisão. A história nos conta quem carregou as pedras, mas não nos diz adequadamente como essas pedras foram cortadas, encaixadas, niveladas e alinhadas, segundo um padrão que de diversas maneiras específicas e mensuráveis se aproxima dos limites do que podemos alcançar hoje com lasers, serras diamantadas, posicionamento por satélite, com tudo o que 4.500 anos de conhecimento adicional nos proporcionaram. Essa é a falha para a qual a máquina foi apontada. Não se trata de força bruta, mas sim de precisão, porque a força muscular é barata e o tempo é paciente. E 100.000 pessoas podem arrastar quase qualquer coisa pela areia se lhes derem corda suficiente e anos suficientes. Mas a precisão é diferente. Precisão não é uma questão de esforço. Você não consegue atingir uma fração de milímetro na base da força bruta. Você não consegue, com esforço, um alinhamento mais exato do que o de um topógrafo moderno. Precisão é conhecimento. A precisão é um registro do que os construtores entenderam. E é na precisão, não no tamanho, no peso ou na mão de obra que os números começam a se comportar de forma imprevisível. Quando o sistema iniciou sua análise, não partiu de teorias sobre civilizações perdidas, astronautas antigos ou qualquer coisa que você tenha ouvido sussurrar na internet de madrugada. Começou onde qualquer investigação honesta deveria começar. Com o chão, com a base, com a medição fundamental mais tediosa que um engenheiro pode fazer, é verificar se o objeto está nivelado. O solo sobre o qual ele se apoia é plano. E no momento em que a máquina examinou esse único número pouco glamuroso, a versão confortável da história começou muito silenciosamente a desmoronar, porque a base da Grande Pirâmide não é aproximadamente nivelada, não é aproximadamente plana. Em uma área de mais de 230 metros de cada lado, uma plataforma onde seria possível dispor vários campos de futebol. Toda a fundação está nivelada com uma precisão de pouco mais de 2 centímetros. 2 centímetros de desvio ao longo de 2 campos e meio de futebol. Isso representa uma planicidade de aproximadamente 9 milésimos de 1%. E quando você entende o que esse número realmente significa, quando você entende o que seria necessário para alcançá-lo com cobre e água e madeira, o ponto crucial desta história é exatamente onde ela deixa de parecer história e começa a parecer uma mensagem. Deixe a máquina refletir sobre esse número por um momento, porque a mente humana não consegue captar naturalmente o quão extraordinário ele é. 2 centímetros de largura por 230 metros. Para ilustrar em termos que você possa sentir na palma da mão, imagine uma folha de vidro do tamanho de um quarteirão, e em toda a sua superfície, a diferença entre o ponto mais alto e o ponto mais baixo seja menor que a largura de 2 dedos. Agora imagine fazer esse vidro não a partir de uma única placa moldada, mas de milhões de blocos de pedra separados, alguns pesando tanto quanto um pequeno caminhão, cada um deles aparado e encaixado à mão. E imagine fazer isso sem um único instrumento que reconheceríamos como ferramenta de precisão, sem nível a laser, sem trânsito óptico, sem teodolito de topógrafo. Apenas água em um recipiente, um esquadro de madeira, um fio de prumo e a visão a olho nu. O sistema foi questionado de forma deliberadamente específica. Não quem o construiu, nem por quê.
Simplesmente isto, dadas as ferramentas que, segundo os registros oficiais, estavam disponíveis: uma corda esticada, um nível cheio de água, um esquadro de madeira. Qual a probabilidade de uma equipe conseguir atingir esse grau de planicidade ao longo dessa distância e mantê-la consistente em todos os lados? A máquina não respondeu com uma história. A resposta veio com um número, e esse número não era nada animador, segundo o livro didático. O texto fez questão de ressaltar que o resultado era estatisticamente improvável, não impossível. Improvável. O tipo de resultado que você esperaria que falhasse com muito mais frequência do que tivesse sucesso. O tipo de tolerância que se perde no instante em que uma equipe se cansa, no instante em que o sol aquece a água, no instante em que uma corda estica um fio de cabelo no calor do deserto. E aqui está o detalhe que lhe dá peso. A construção moderna não exige isso. Não construímos com esse padrão porque não precisamos. Quando os engenheiros constroem as fundações de um arranha-céu, hoje em dia a tolerância aceita para o nivelamento em uma grande laje é muito menor do que a que encontramos em Gizé. Permitimos centímetros de inclinação em um único edifício, e ninguém se preocupa porque um prédio não se importa se o seu piso estiver desnivelado por uma diferença de um dedo ao longo de 100 metros. A estrutura permanece de pé, os elevadores funcionam. Ninguém percebe. Pelos padrões que usamos na prática, a fundação da Grande Pirâmide é cerca de 10 vezes mais precisa do que seria necessário. Pense nisso. Os construtores não apenas atenderam a um alto padrão. Eles superaram o padrão que a engenharia moderna considera suficiente para uma estrutura que, segundo todos os relatos, deveria ser um túmulo. Por que? Essa é a pergunta que a plateia começa a fazer. E é uma pergunta que nos acompanhará em tudo o que vier a seguir. Porque precisão tem seu preço. Cada fração adicional de precisão exige mais tempo, mais habilidade, mais medições, mais pedras descartadas, mais trabalho investido em algo que aparentemente não tinha nenhuma função prática. Uma tumba não precisa de uma fundação plana com precisão de 9 milésimos de 1%. Os mortos não se importam com a inclinação. Portanto, a precisão não se referia à função, o que deixa apenas duas possibilidades. Ou foi um acidente, um subproduto não intencional de métodos tão refinados que esse nível de precisão surgiu naturalmente, ou era essa a intenção. Ou os construtores não conseguiam evitar essa precisão, ou estavam tentando nos dizer algo com isso. O sistema ainda não havia escolhido entre essas opções. Simplesmente detectou a anomalia, registrou-a e prosseguiu. Da mesma forma que um investigador cuidadoso observa um detalhe que não se encaixa e se recusa a esquecê-lo. E no momento em que ergueu a atenção do chão e se voltou para a orientação da estrutura, para a forma como toda a sua vasta massa se assenta no deserto para a direção para a qual está voltada. O segundo número surgiu. E o segundo número era, se possível, ainda mais perturbador que o primeiro. Porque a Grande Pirâmide não é meramente nivelada, ela é angulada. Seus 4 lados não estão voltados aproximadamente para os pontos cardeais. Eles estão voltados para o norte verdadeiro, o sul verdadeiro, o leste verdadeiro e o oeste verdadeiro. E o fazem com uma precisão que mesmo agora é difícil de descrever sem baixar a voz. O desvio do norte verdadeiro é da ordem de 3 minutos de arco. 3 minutos de arco. 1 minuto de arco é 1/60 de um único grau. A extensão total do horizonte ao seu redor é de 360 graus e 21.600 minutos de arco. E em toda essa extensão, os construtores deste monumento erraram o norte perfeito por cerca de 3 minutos de arco. O erro foi tão pequeno que você não consegue ver. Você não consegue sentir. Seria necessário um instrumento para detectar o erro. É preciso entender o que é o norte verdadeiro, pois é aí que a coisa complica. O norte verdadeiro não é o norte indicado por uma bússola. Uma bússola aponta para o polo magnético que se desloca, que oscila, que não é fixo. O norte verdadeiro é o norte geográfico, o eixo real em torno do qual toda a Terra gira. Não há nenhuma rocha para apontar. Não há nenhum ponto de referência. Para encontrá-lo, você precisa ler o céu. Precisa observar as estrelas girando pela noite
e encontrar o ponto silencioso em torno do qual todas elas giram o eixo dos céus. E então precisa transferir esse ponto invisível no espaço para uma linha riscada na areia. E então precisa manter essa linha reta ao longo de 230 metros de construção sem que ela se desvie 1 milímetro sequer. O sistema sinalizou isso imediatamente. Este não é o tipo de precisão que uma cultura alcança por acaso. Este é o tipo de precisão que se obtém hoje com um teodolito de nível topográfico, com posicionamento por satélite, com a correção paciente de instrumentos que só existiriam daqui a 4.500 anos. E então, a máquina fez algo que os livros didáticos nunca chegam a fazer. Questionou por que alguém precisaria disso, já que um túmulo não precisa estar voltado para o norte verdadeiro. Um templo não. Um monumento à glória de um rei não exige um alinhamento mais exato do que o de um topógrafo moderno. Um alinhamento que não significaria nada para as pessoas que o vissem. Um alinhamento tão preciso que nenhum olho humano jamais poderia apreciá-lo e nenhuma cerimônia jamais poderia depender dele. A precisão excede o propósito. Ultrapassa qualquer razão que possamos oferecer. E quando a precisão supera a necessidade por uma margem tão ampla, o investigador se vê com um incômodo pensamento de que a própria precisão era a necessidade, que o alinhamento não era um meio para um fim, que era a mensagem que alguém em um passado remoto naquele platô fez o impossível para apontar aquela montanha de pedra para o centro imóvel do céu, sabendo que quase ninguém jamais notaria, exceto talvez alguém suficientemente inteligente em um futuro distante para medi-lo e fazer a única pergunta que importa. A máquina fez a pergunta e o próximo número encontrado começou a responder. Esse número existia em uma proporção tão simples que uma criança consegue desenhá-la, e tão estranha neste lugar que matemáticos a debatem há 2 séculos. Pegue o perímetro da base da pirâmide e percorra os 4 lados. Meça a distância total ao redor da base e, em seguida, calcule sua altura original. A altura que tinha antes que os séculos lhe roubassem a pedra angular. Divida o primeiro pelo segundo. A resposta não é um número inteiro puro, não é algo que você projetaria propositalmente, a menos que soubesse exatamente o que está fazendo. O resultado é aproximadamente 2 vezes π, 2 vezes aquele número irracional infinito que descreve a relação entre um círculo e a linha que o atravessa. O número que é 31.415 e nunca se repete, nunca se resolve. O perímetro da base se relaciona com a altura, da mesma forma que a circunferência de um círculo se relaciona com seu raio. A pirâmide, uma estrutura de planos e arestas vivas de triângulos e quadrados, tem um círculo escondido em suas proporções, e a correspondência não é frouxa. Não está dentro de 5% ou dentro de 1%. A máquina mediu com uma precisão de 0,500 de 1%. Ora, o livro didático tem uma resposta para isso, e é uma resposta razoável, e o sistema analítico a analisou e examinou imparcialmente antes de prosseguir. A visão convencional diz que isso é um acidente de medição. Os egípcios argumenta-se mediam distâncias horizontais rolando um tambor ou um cilindro e contando suas voltas, e mediam distâncias verticais empilhando unidades de côvados. Se você mede o chão rolando uma roda e mede o céu contando varetas, então o pi se infiltra em seus números sem que você sequer saiba o seu nome. A roda faz a geometria para você. Você obtém o círculo sem entendê-lo. É uma explicação clara, é elegante, e para um único caso específico funciona. Mas a máquina não estava analisando um único exemplo. Ela estava analisando a estrutura inteira, cada dimensão que conseguia extrair dos levantamentos, e descobriu que a relação não era uma coincidência isolada, presente em uma única medição. Ela ressurgia em pontos independentes da geometria, em proporções que não tinham nenhuma relação entre si, e que não poderiam ser todas subprodutos do mesmo tambor rotativo. E o sistema fez o que foi projetado para fazer. O algoritmo calculou a probabilidade. Ele perguntou qual a probabilidade de essa proporção exata ocorrer por acaso em pontos separados e não relacionados do projeto.
E a probabilidade de o resultado se repetir não era nada reconfortante. Era o tipo de número que em qualquer outra área obrigaria você a abandonar a palavra coincidência e buscar uma palavra completamente diferente. Intenção. Porque a coincidência não se repete por encomenda. A coincidência não aparece onde você a procura. Quando a mesma impressão digital surge repetidamente em locais que não compartilham nenhuma causa comum, você não está mais diante do acaso. Você está diante de uma escolha. E então a máquina encontrou uma segunda impressão digital mais antiga e mais estranha que a primeira. Pi ao menos tinha um nome no mundo antigo, mesmo que os egípcios não o escrevessem. Este próximo número não. É a proporção que chamamos de PHI, a proporção áurea, 1618 e assim por diante infinitamente. A proporção que o olho humano considera bela sem saber por quê. A proporção que se manifesta na espiral de uma concha, na ramificação de uma árvore e na disposição das sementes na face de uma flor. É o número que, até onde os registros escritos nos dizem, ninguém descreveu formalmente até que os geômetras gregos o registraram no papel mais de 2000 anos após a colocação da última pedra de revestimento desta pirâmide. 2000 anos. A distância entre nós e o Império Romano. A proporção áurea, segundo tudo que podemos comprovar, não existia como conceito conhecido quando este monumento foi construído. Ela só surgiria 20 séculos depois, e a máquina a encontrou aqui não apenas uma vez. Encontrou o valor de Φ na relação entre a altura e a base. Encontrou-o na inclinação das faces, no ângulo em que os grandes lados triangulares se inclinam para dentro em direção ao céu. Encontrou-o nas proporções da geometria interna, em medidas que os construtores não poderiam ter obtido, por acaso rolando um tambor. Porque rolar um tambor resulta em pi, não em φ. PHI módulo. Esse é algo diferente, uma equação diferente, um número que você não encontra por acaso como encontraria um círculo. O sistema contou os lugares onde ele apareceu e o número retornado foi de pelo menos 7 relações dimensionais independentes. 7 locais distintos na pedra onde uma proporção que ninguém descreveria por escrito por mais de 2000 anos permaneceria ali codificada na rocha, como se os construtores não apenas a conhecessem, mas a considerassem tão fundamental que a entrelaçaram na estrutura de toda a construção. E é aqui que o desconforto do investigador se transforma em algo mais frio. Porque você pode argumentar se esforçar que o PA se infiltrou por meio de uma roda de medição. Você não pode fazer o mesmo com o PHI. Não existe ferramenta que você role, nenhum instrumento que você empilhe, nenhum procedimento inocente que secretamente introduza a proporção áurea em seus números por engano. O PHI precisa ser conhecido para ser usado. É preciso compreendê-lo, calculá-lo e aplicá-lo deliberadamente. Encontrá-lo em uma dimensão pode ser o tipo de acidente que um cético generoso poderia perdoar. Encontrá-lo em 7 dimensões, entrelaçado com altura, inclinação e câmara, não é um acidente que um cético possa perdoar de forma alguma. É uma assinatura. É alguém deixando sua caligrafia na pedra em uma língua que só seria falada 2 milênios depois. A máquina ficou parada com aquilo. Mantinha os 2 números lado a lado, PI, o círculo escondido no quadrado, e PHI, a proporção que ainda não deveria existir, e anotava o que eles tinham em comum. Ambos são irracionais. Ambos são infinitos. Ambos são o tipo de verdade matemática profunda que uma civilização alcança somente após um longo e paciente processo de sofisticação, o tipo de conhecimento que se situa próximo ao ápice da compreensão que uma cultura pode ter sobre a estrutura da realidade. E ambos estavam aqui, no mais antigo desses monumentos, desde o início, quando, segundo todos os relatos convencionais, os construtores brandiam cinzéis de cobre e arrastavam pedras em trenós de madeira. A matemática não era primitiva e em desenvolvimento. Ela já estava no auge, já estava completa, e o sistema, invertendo essa lógica, formulava a próxima pergunta na única direção para a qual as evidências apontavam para fora, afastando-se da pirâmide, em direção à dimensão do planeta sobre o qual se erguia. Porque a próxima coisa que a máquina fez
foi pegar as medidas das próprias pirâmides e multiplicá-las por um único número. E o resultado interrompeu a análise abruptamente. Ela pegou a altura original antes que o revestimento fosse removido e a pedra de cobertura desaparecesse e multiplicou esse valor por 43.200. A resposta que retornou foi com uma margem de erro que não seria possível, por acaso, o raio polar da Terra, a distância do centro do planeta ao seu polo. Em seguida, calculou o perímetro da base e a medida completa dos 4 lados de ponta a ponta, e multiplicou esse valor pelo mesmo número, 43.200. E o resultado foi a circunferência da Terra ao redor do seu equador. O mesmo multiplicador, 2 dimensões diferentes da estrutura, 2 dimensões diferentes do planeta e o mesmo fator conectando-as. Como se a pirâmide não fosse um túmulo, mas uma maquete do mundo construída na proporção de 1 para 43.200, com o tamanho da Terra, discretamente embutido em sua pedra. Reflita sobre esse número por um instante, porque o sistema o fez. 43.200 não é aleatório. Quantidade de segundos em 12 horas é um número ligado à rotação do planeta, ao ritmo do dia que se transforma em noite. Um número que reside na relação entre a Terra e o tempo que ela leva para girar. Descobrir que ela serve de ponte entre um monumento e as dimensões do globo terrestre é o tipo de coincidência que deixa de ser mera coincidência e passa a ser uma mensagem. E a máquina, que não tinha interesse em maravilhar-se, nem temia o ridículo, a enquadrou exatamente dessa forma. Uma questão que não conseguia resolver. Quem no 3º milênio antes da nossa era conhecia o raio polar da Terra? Quem conhecia a circunferência equatorial? 2 medidas que diferem, porque o planeta é protuberante no meio, uma sutileza que só confirmamos com a chegada dos satélites. E tendo conhecido esses dados, quem decidiu o que fazer com esse conhecimento ou codificá-lo em escala planetária nas proporções de um edifício, para que qualquer um que aprendesse a ler as pedras entendesse que os construtores haviam medido o mundo? A resposta convencional é que essas relações são acidentais, artefatos do cúbito números que surgem de qualquer estrutura grande se você os procurar. Mas o sistema estava procurando exatamente por isso, pela explicação inocente. E o que se encontrava em vez disso era um padrão demasiado consistente, demasiado complexo, demasiado deliberado para se dissolver no acaso. Precisão no nivelamento que excedia a tolerância moderna. Alinhamento com o norte verdadeiro mais preciso do que o exigido pela cerimônia. P e no perímetro. PH em Camões em 7 locais. As próprias dimensões da Terra foram multiplicadas a partir da altura e da base por um número extraído do relógio do mundo giratório. Cada uma dessas descobertas por si só poderia ser refutada. Juntos, eles formaram uma única assinatura coerente, e a máquina, ponderando-os como um conjunto de evidências, em vez de uma lista de curiosidades, chegou a uma conclusão que apresentou sem drama e sem recuo. Não nomeou os construtores. Entenda isso claramente, pois é a parte mais honesta do que fez. Não mencionou alienígenas, nem um continente perdido, nem apontou para nenhum povo desaparecido para declará-los os arquitetos. Fez algo mais silencioso e, à sua maneira, muito mais perturbador. Analisou a explicação convencional. Faraós, cobre trenós, 20 anos, um povo da Idade do Bronze, construindo a estrutura mais precisa do planeta com as ferramentas de sua época, e julgou essa explicação insuficiente, não totalmente errada. Não uma mentira insuficiente, incapaz pelo peso de suas próprias suposições de explicar o que existe em Gizé. A máquina eliminou a história que nos foi dada, deixando o espaço onde essa história costumava estar vazio, e apontou para esse espaço vazio, pedindo-nos que olhássemos honestamente para o que teria que ser verdade para preenchê-lo. Porque as assinaturas são específicas. Precisão além das ferramentas da época. A matemática foi codificada séculos e milênios antes que alguém supostamente a descobrisse. A engenharia. As câmaras de 80 toneladas, as vigas que se estendem a carga distribuída com tanta perfeição que o teto não rachou em 4.500 anos.
Isso põe em xeque tudo o que acreditamos sobre o que aquelas mãos eram capazes de fazer. E sob todo o cheiro monumento à erosão na esfinge, sussurra chuva em um deserto que não vê chuva de verdade desde muito antes do nascimento dos faraós. Quando se descarta a hipótese convencional, restam 4 possibilidades. Uma tecnologia perdida que os próprios egípcios possuíam e, de alguma forma, esqueceram. Conhecimento herdado de uma cultura mais antiga que as dinastias. Uma civilização global dizimada pela catástrofe no final da última era glacial. Seus sobreviventes levando sua matemática para um novo mundo, como refugiados carregando relíquias de família. Ou algo que o sistema sinalizou apenas porque as evidências não o excluem, uma origem que nunca foi humana. A máquina não escolheu entre elas. Não cabe à máquina escolher, e ela sabia disso, e nós também. O que ofereceu em vez disso foi aquilo que a narrativa convencional tanto se esforçou para nos impedir de sentir a permissão para admitir que a resposta que nos foi dada não se encaixa na pedra. Que a precisão é real. Que a matemática é real. Que as dimensões da Terra estão na altura e na base de uma estrutura construída por pessoas que, segundo nos dizem, não poderiam tê-las conhecido, e que a verdade mais provável é aquela para a qual as evidências continuam a apontar. É a que mais nos assusta dizer em voz alta que a história da humanidade é mais antiga e mais estranha do que nos ensinaram, e que em algum lugar muito antes dos faraós existia um conhecimento que passamos 4.000 anos fingindo que nunca existiu. Portanto, aqui está a pergunta que quero que vocês respondam, não mentalmente, mas nos comentários onde eu posso ler. Se você deixar de lado o que aprendeu na escola e observar apenas a pedra, o nivelamento, o alinhamento, o PI, o FIE, a terra, dobrada na altura, em qual das 4 possibilidades você realmente acredita? Tecnologia egípcia esquecida, conhecimento herdado de uma cultura perdida, uma civilização da era glacial apagada dos registros ou algo que nunca foi humano? Diga-me qual você defenderia e explique por quê. E se quiser saber para qual site a máquina está sendo direcionada em seguida, diga, porque a mesma impressão digital já está começando a aparecer em outro lugar, e eu ainda não decidi se estamos preparados para o que ela encontrará.